Capítulo 7. A espreita, trancado na cabana, preparativos para a partida, afundando o corpo, bolando um plano, descansando. Preparados? Vamos nessa. Levanta. Tá fazendo o quê? Abri os olhos e olhei ao redor, tentando descobrir onde é que eu estava. Era depois do amanhecer e eu tinha dormido como uma pedra. Papai estava de pé bem acima de mim, parecendo azedo e doente também. Perguntou: "O que está fazendo com essa espingarda?" Achei que ele não sabia nada do que tinha feito, então falei: "Alguém tentou entrar, por isso eu estava de olho." "Por que não me acordou?" "Bem, eu tentei, mas não consegui. Não conseguia mover você." Tudo bem. Nada de ficar tagarelando o dia inteiro. Trata de sair e ver se tem algum peixe nas linhas para o café da manhã. Vou já já com você." Ele destrancou a porta, então eu escapuli e subi pela margem do rio. Vi uns pedaços de galhos e outras coisas flutuando rio abaixo e algumas cascas de árvores, por isso eu sabia que o rio tinha começado a subir. Imaginei tudo o que eu ia me divertir agora, se estivesse na cidade. A cheia de junho sempre trazia sorte para mim, porque assim que começa essa cheia, aparece flutuando madeira cortada para lenha e toras atadas como balsas, às vezes umas 12 toras todas juntas. Assim, só o que precisa fazer é apanhar as madeiras e vender nos depósitos de corte de madeiras e na serraria. Andei pela margem com um olho à procura do papai e o outro à espreita do que a cheia podia trazer. De repente, aparece uma canoa, uma beleza, com uns 4 metros de comprimento, deslizando rápido como um pato. Me atirei de cabeça ali na margem, como um sapo com roupa e tudo, e saí atrás da canoa. Esperava que tivesse alguém deitado dentro dela, porque as pessoas muitas vezes fazem isso para enganar a gente. E quando um cara puxava o bote bem para perto de si, elas levantavam e riam dele. Mas não foi assim dessa vez. Era uma canoa à deriva, com certeza, e eu pulei para dentro dela e remei até a margem. Pensei, o velho vai gostar quando avistar o bote, vale uns $10. Mas quando cheguei na margem, papai ainda não estava à vista, e como eu estava fazendo a canoa correr por uma pequena enseada que parecia um rego profundo, todo coberto de trepadeiras e salgueiros, tive outra ideia. Pensei em esconder bem a canoa e depois, em vez de sair para a mata na hora da fuga, descer o rio uns 80 quilômetros e acampar num só lugar para sempre, sem o sacrifício de andar a pé. Eu estava bem perto da cabana e o tempo todo imaginava que estava escutando o velho vindo, mas consegui esconder a canoa e depois saí e olhei por trás de um grupo de salgueiros e lá estava o velho, mais abaixo no caminho, fazendo pontaria num passarinho com espingarda. Ele não tinha visto nada. Quando chegou perto, eu estava concentrado em puxar uma linha de espinel. Ele ralhou um pouco por eu ser tão lento, mas eu respondi que caí no rio e que foi isso que me atrasou. Eu sabia que ele ia ver que eu estava molhado, então ia começar a fazer perguntas. Pegamos 5 bagres das linhas e fomos para casa. Depois de comer, deitados para cochilar, nós dois exaustos, comecei a pensar que, se eu desse um jeito de não deixar o papai e a viúva me seguirem, isso ia ser mais seguro que confiar na sorte de poder ir para bem longe antes de eles sentirem a minha falta. Sabe, todos os tipos de coisas podiam acontecer. Bem, eu não via jeito nenhum por hora, mas dali a pouco o papai levantou 1 minuto para beber mais um monte d'água e ele disse: "Outra vez que um homem rondar por aqui, você me acorda, entende? Esse homem não estava aqui por nada. Eu ia atirar nele. Da próxima vez você me acorda, viu?" Então ele caiu duro e voltou a dormir. Mas o que tinha dito me deu a ideia que eu queria. Digo para mim mesmo: agora posso dar um jeito para ninguém pensar em me seguir. Pelo meio-dia a gente saiu e caminhou pela margem. O rio estava subindo bem rápido. Muitas madeiras boiando passavam com a cheia. Dali a pouco aparece parte de uma balsa de toras, 9 toras amarradas uma na outra.
Pegamos o bote e rebocamos as toras para a margem. Aí almoçamos. Qualquer outro ia esperar todo o dia para pegar mais coisas no rio, mas esse não era o jeito do papai. 9 toras já estava mais que bom. Ele tinha que empurrar a madeira até a cidade e vender tudo. Então ele me trancou na cabana, pegou o bote e partiu rebocando a balsa lá pelas 3h30. Achei que não ia voltar naquela noite. Esperei até achar que ele tinha se afastado bastante, tirei a serra do esconderijo e comecei a trabalhar naquela tora de novo. Antes dele chegar no outro lado do rio, eu já estava para fora do buraco. Ele e a balsa eram só uma mancha na água, bem longe. Peguei o saco de grãos e levei para onde a canoa estava escondida. Afastei as trepadeiras e os ramos e coloquei o saco na canoa. Depois fiz o mesmo com um pedaço de toicinho e mais o jarro de uísque. Peguei todo o café e açúcar que tinha por ali e toda a munição. Peguei a bucha de espingarda, peguei o balde e a cuia, peguei uma caneca e uma xícara de latão, mas a minha velha serra e 2 cobertores, e a caçarola e a cafeteira. Peguei linha de pescar, fósforo e outras coisas. Tudo o que valia um tostão. Limpei o lugar. Eu queria um machado, mas não tinha nenhum, só aquele lá fora na pilha de lenha, e eu sabia por que ia deixar esse ali mesmo. Peguei a espingarda e então eu estava pronto. Gastei muito o chão, rastejando para fora do buraco e arrastando tantas coisas. Arrumei tudo o melhor que pude ali fora, espalhando poeira no lugar, poeira que cobriu o solo alisado e a serragem. Aí coloquei o pedaço de tora de volta no lugar e 2 pedras embaixo e uma contra a tora para manter ela no lugar, porque estava vergada naquele ponto e não chegava bem até o chão. Se alguém parasse mais ou menos a 1,5 metro e não soubesse que a tora estava cerrada, nunca ia notar. E além disso eram os fundos da cabana, pouco provável que alguém fosse perder tempo por ali. Como era só grama até a canoa, eu não deixei rastro nenhum. Segui por ali para ver. Parei na margem e olhei para o outro lado do rio. Tudo sem perigo. Então peguei a espingarda e entrei um pouco na mata. Estava caçando uns pássaros quando vejo um porco selvagem. Os porcos logo viravam selvagens naquelas matas densas depois que escapavam das fazendas da pradaria. Matei o sujeito com um tiro e carreguei ele para o acampamento. Peguei o machado e estraçalhei a porta. Bati e golpeei bastante aprontando isso. Puxei o porco para dentro, arrastei ele quase até a mesa e dei uns golpes de machado na sua garganta e deixei ele ali na terra para sangrar. Digo terra porque era terra, dura, batida e não madeira no chão. Bem, então peguei um saco velho e meti muitas pedras grandes nele, todas que pude arrastar, e comecei a puxar desde onde estava o porco e arrastei até a porta e pela mata até o rio e joguei lá dentro. E o saco foi bem profundo. Desapareceu da vista. Era fácil ver que alguma coisa tinha sido arrastada pelo terreno. Queria que Tom Sawyer tivesse ali. Sabia que ele se interessava por coisas desse tipo e que ia dar aqui e ali uns toques fantásticos. Ninguém era mais minucioso que Tom Sawyer num caso como esse. Bem, por fim arranquei um pouco do meu cabelo, molhei o machado com bastante sangue, enfiei o cabelo na parte de trás e atirei o machado num canto. Depois levantei o porco e apertei ele contra meu peito com a ajuda do casaco para não pingar, até chegar bem longe da casa, e então joguei ele no rio. Aí pensei em outra coisa. Fui pegar na canoa o saco de farinha e a minha velha serra e levei as 2 coisas para casa. Levei o saco para onde costumava ficar e rasguei um buraco no fundo com a serra, pois não tinha facas e garfos no lugar. Papai fazia tudo com sua faca de mola na hora de cozinhar. Aí carreguei o saco uns 100 metros pela grama e pelos salgueiros a leste da casa, até um lago raso que tinha 8 quilômetros de largura e estava cheio de junco, e de patos também, dava para dizer, naquela estação. Tinha um lamaçal ou um riacho saindo dele no outro lado e seguindo quilômetros para bem longe, não sei até onde, mas não entrava no rio. A farinha caía fina do saco e criou uma pequena trilha no caminho até o lago.
Também deixei cair ali a pedra de amolar de papai para dar a impressão que tudo era obra do acaso. Aí amarrei o rasgão no saco de farinha com uma corda para não deixar cair mais farinha e levei o saco e a minha serra para a canoa de novo. Já estava quase escuro, então soltei a canoa no rio embaixo de uns salgueiros que caíam sobre a margem e esperei a lua nascer. Amarrei a canoa num salgueiro, peguei um naco de comida e aos pouquinhos me deitei na canoa para fumar o cachimbo e traçar um plano. Digo para mim mesmo, eles vão seguir a trilha daquele saco cheio de pedras até a margem e depois dragar o rio procurando por mim. E vão seguir aquela trilha de farinha e dar uma olhada no riacho que sai do lago para encontrar os assaltantes que me mataram e que pegaram as coisas. Não vão vasculhar o rio atrás de outra coisa, só pela minha carcaça morta. Vão ficar logo cansados e parar de se preocupar comigo. Tudo bem, posso parar onde eu quiser. Jackson Island é um bom lugar para mim. Conheço essa ilha bastante bem e ninguém jamais anda por lá. E além do mais, posso remar até a cidade de noite, andar sorrateiro por lá e pegar as coisas que quero. Jackson Island é o lugar. Estava bem cansado e quando dei por mim já estava dormindo. Quando acordei, por um minuto não sabia onde é que estava. Levantei o corpo e olhei ao redor, um pouco assustado. Aí me lembrei. O rio parecia ter quilômetros e quilômetros de largura. A lua estava tão brilhante que eu podia contar as toras à deriva que passavam deslizando, negras e silenciosas, a centenas de metros da margem. Tudo estava parado, parecia tarde e cheirava a tarde. Você sabe o que quero dizer? Não sei que palavra usar. Dei um bom bocejo e me espreguicei. Estava começando a desamarrar a canoa para partir, quando escutei um som longe sobre a água. Prestei atenção. Logo descobri o que era. Era aquele som monótono e regular que vem de remos batendo nos toletes quando a noite está quieta. Espiei pelos ramos dos salgueiros e lá estava ele, um bote distante na água. Não podia ver quanta gente estava dentro. Continuava vindo e quando chegou na minha frente, vejo que tinha só um homem dentro. Pensei, pode ser o papai, só que eu não estava esperando ele. Desceu mais para baixo de mim com a corrente e dali a pouco veio balançando para perto da margem na água sossegada e passou tão junto que eu podia estender a espingarda e tocar nele. Bem, era o papai, sem dúvida. E sóbrio também, pelo jeito como deitava os remos. Não perdi tempo. No minuto seguinte estava deslizando corrente abaixo, macio, mas rápido, na sombra da ribanceira. Segui uns 4 quilômetros e depois comecei a me deslocar uns 400 metros ou mais na direção do meio do rio, porque logo ia passar pelo desembarcadouro das barcas e as pessoas podiam me ver e gritar para mim. Saí entre a madeira flutuante e então me deitei no fundo da canoa e deixei ela flutuar. Fiquei por ali e descansei bem e fumei o meu cachimbo, olhando para longe no céu, nenhuma nuvem à vista. O céu parece sempre muito profundo quando a gente está deitado de costas embaixo do luar. Eu não sabia disso antes. E como a gente consegue ouvir longe sobre a água nessas noites? Escutei pessoas conversando no desembarcadouro. Escutei também o que diziam, todas as suas palavras. Um homem dizia que agora estava chegando os dias longos e as noites curtas. O outro dizia que esta não era uma das curtas, pelos seus cálculos, e então eles riram, e ele repetiu o que tinha dito. E eles riram de novo. Depois acordaram outro sujeito e falaram a mesma coisa para ele, e riram, mas ele não riu. Esbravejou algo ríspido e disse que era para deixar ele em paz. O primeiro cara disse que pensava em contar para sua velha mulher. Ela ia achar a frase muito boa, mas ele disse que não era nada perto de algumas coisas que tinha dito no seu tempo. Escutei um homem dizer que eram quase 3 horas e que ele esperava que a luz do sol não fosse demorar mais muito tempo. Depois disso, a conversa ficou cada vez mais longe e eu não conseguia distinguir as palavras, mas continuava a escutar um murmúrio e de vez em quando também um riso, mas parecia muito distante. Eu já tinha deixado a barca bem para trás. Levantei e lá estava Jackson Island, a uns 4 quilômetros correnteza abaixo, cheia de madeiras e aparecendo no meio do rio,
grande, escura e sólida, como um barco a vapor sem luzes. Não tinha sinais da barra na ponta. Estava toda embaixo da água. Não levei muito tempo para chegar lá. Passei pela ponta num ritmo violento. A corrente estava muito rápida e depois entrei na água parada e encostei na margem virada para o lado de Illinois. Fiz a canoa entrar numa cavidade funda que eu conhecia na margem. Tive que afastar os ramos dos salgueiros para entrar e quando amarrei tudo bem firme, ninguém podia ver a canoa lá de fora. Subi e me sentei numa tora na ponta da ilha e ali fiquei olhando para o grande rio, para as madeiras flutuando negras e para a cidade bem longe, a 5 quilômetros de distância, onde tinha 3 ou 4 luzes piscando. Uma balsa de madeiras monstruosa, de tão grande, estava a 1,5 km rio acima, descendo com uma lanterna no meio dela. Fiquei vendo ela deslizar calada e, quando estava quase na frente de onde me achava, escutei um homem dizer: "Levantar remos aí! Virem a proa para estibordo!" Escutei tão claro como se o homem estivesse do meu lado. Já tinha um pouco de cinza no céu, então entrei na mata e me deitei para tirar um cochilo antes do café da manhã. Próximo vídeo, capítulo 8.